Bem-vindos ao Postulados e Teoremas. Hoje, dando início ao estudo da dinâmica, vamos falar das leis de Newton, as 3 leis do movimento. Aqui, na descrição do vídeo, há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Na aula passada, nós encerramos o estudo da cinemática. A cinemática cuida do movimento na física, né? Mas até agora a gente não se preocupou com a grandeza que faz com que o movimento aconteça. É óbvio que a gente sabe que a aceleração é responsável pela variação de velocidade, mas até agora não tínhamos nos preocupado com a grandeza que faz com que a aceleração ocorra, ok? E para isso, para começar a falar dessa grandeza, nós vamos começar a falar da dinâmica, da parte da física chamada de dinâmica. E com isso, vamos começar entendendo o que significa, o que é a massa e a força. A massa é a quantidade de matéria de um corpo. A massa é medida no sistema internacional em quilograma. A gente conhece essa medida aqui, muito usual no nosso dia a dia. E também muito comum as pessoas confundirem massa com peso. A gente está vendo aqui que quando se trata de massa, a unidade é o quilograma. Então quando a gente fala, eu peso tantos quilos, na verdade essa unidade é a unidade de massa e não de peso. Mas isso fica para uma outra hora, um pouco mais adiante. A força é a ação que produz a aceleração. Até agora a gente estava considerando que a aceleração acontece, um corpo tem movimento acelerado ou retardado, agora a gente está sabendo que o que produz a aceleração é a grandeza chamada força, ou seja, ela produz a variação de velocidade. Exatamente, né? Por quê? Porque é a aceleração que faz com que a velocidade varie. As forças podem ser de contato ou de campo. No sistema internacional a gente mede força em Newton, representado pela letra maiúscula N, tudo bem? Bom, a gente vai cuidar muito aqui das forças de contato. As forças de campo ficarão para um outro momento mais adiante. Nós vimos no slide anterior que a força é medida em Newton. Então vamos ver o que significa essa unidade de medida. 1 newton é a intensidade de uma força que, aplicada a um ponto material de massa 1 kg, produz uma aceleração cujo módulo é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, para que um material, para que um objeto de massa 1 kg adquira 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração, eu preciso aplicar uma força equivalente a 1 newton. Tudo bem? Então, essa é a unidade de medida Newton. Lembrando mais uma vez que o Newton é a unidade para a força no sistema internacional. Primeira lei de Newton. Vamos começar a falar agora das leis da dinâmica, né? Começando pela primeira lei de Newton e vamos começar enunciando a lei da inércia. Ela diz o seguinte: todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme continua nesses estados a menos que seja obrigado a alterá-los por forças aplicadas sobre ele. Pessoal, isso daqui é de extrema importância. Vamos entender o que está dizendo aqui a primeira lei de Newton. Bom, se um corpo está em repouso, parado, ele só entrará em movimento se alguma força for aplicada sobre ele, senão ele permanecerá em repouso. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, quando uma cadeira está parada, a não ser que alguém aplique uma força sobre ela, ela continuará parada. Uma bola de futebol, se ela está parada, ela continuará parada até que alguém aplique uma força sobre ela, a fazendo movimentar. O mesmo acontece quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. O corpo tende a permanecer nesse estado de movimento, a não ser que outra força faça com que ele pare.
Esse é o comportamento de um corpo na ausência de forças, seja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se não há força, eles permanecem ou num ou no outro estado. Contudo, na prática, não há como um corpo estar totalmente livre da atuação de forças. Entretanto, existem casos em que a força resultante é nula, dado o conjunto de forças se anulando. Nesse caso, é como se não houvesse forças atuando. Bom, quando a gente está parado, por exemplo, a gente está sob a ação de várias forças. A gente vai ver a força normal, a gente vai ver a força peso. Existem uma gama de forças atuando sobre nós, mas a gente permanece parado porque essas forças se anulam, dando a impressão de que não há força agindo. Segunda lei de Newton, lei fundamental da dinâmica. Sendo F a força resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material de massa m, temos F igual a m vezes a, onde a é a aceleração do ponto material. Pois bem, galera, essa é uma das equações mais importantes da física. A gente chama essa equação de lei fundamental da dinâmica. Significa que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração do corpo, ok? Em várias situações aqui na dinâmica, vocês vão ver a gente usando essa equação, que a gente chama, mais uma vez, de lei fundamental da dinâmica, que traduz a segunda lei de Newton. Vamos falar agora do peso. A Terra exerce uma força de atração sobre os corpos que estão em sua proximidade. A essa força chamamos de peso. Então, a gente já percebe aqui que é muito comum as pessoas confundirem o peso com a massa, né? Sua direção passa aproximadamente pelo centro da Terra e tem sentido também para o seu centro. Como o peso é uma força, e tendo como premissa a segunda lei de Newton, F igual a m vezes a, temos que o peso também é a massa vezes a aceleração, só que nesse caso a aceleração da gravidade, ok? O que está sendo dito aqui é de muita importância, quer dizer o seguinte, ó, o peso sempre aponta para baixo, sempre para aproximadamente o centro da Terra, ok? Essa informação, repito, é de extrema relevância. O peso sempre apontando para baixo, ok? Então, se a gente fizer um comparativo com a segunda lei de Newton, a gente vai ter a força igual a massa vezes a aceleração. A força aqui representada pelo peso, porque como diz aqui, ó, o peso também é uma força. A massa vezes a aceleração, que aqui é a da gravidade, ok? Mais adiante a gente vai reformular o conceito de peso. Mas, por hora, basta que a gente saiba que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E agora veremos a lei de ação e reação, também conhecida como terceira lei de Newton. Se um corpo A exerce uma força F1 em um corpo B, então o corpo B exerce uma força F2 sobre o corpo A, tal que F2 é igual a menos F1. As duas forças têm a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos opostos. Ou seja, sempre que eu aplico uma força em algo, esse algo devolve essa força no sentido contrário, ok? Essa força tem a mesma direção, o mesmo módulo, mas sentido oposto à força que eu estou aplicando. Portanto, as forças aparecem sempre aos pares. As duas forças que compõem os pares recebem o nome de ação e reação. Em alguns casos também chamamos essas forças de atração ou repulsão. Fato é que o mais importante a entender nessa parte da matéria é que sempre que eu aplico uma força num sentido, outra força de mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto aparece reagindo a essa força de ação. Forças exercidas por um fio. Algumas vezes, forças são exercidas puxando um fio. Considerando o esquema abaixo, vemos que ao puxarmos o conjunto com uma força F, puxa-se o conjunto formado pelo bloco A, pela massa da corda,
e pelo bloco B. Ela está aqui no esquema, né? Quando eu aplico essa força aqui, ó, para a direita, nesse sentido, essa força puxa o bloco B, a massa do bloco B, a massa da corda e a massa do bloco A. Considerando agora separadamente as forças que agem no conjunto e considerando o fio como sendo ideal, o que vem a ser um fio ideal? Um fio ideal é um fio que a gente pode desprezar a massa. A gente vai usar muito esse termo aqui nos problemas, ok? Na resolução de problemas. A gente vai ter que a tração é igual a massa de A vezes a aceleração e F menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Vamos ver por que isso aqui acontece, tá? Vamos dar uma olhada agora aqui, ó, no esquema separadamente. Aqui eu tenho o bloco A, ó, certo? O bloco A e o bloco B. É isso aqui que está acontecendo na prática, tudo bem? Bom, olhando para o bloco A, olha o que eu tenho. Eu sei que a tração, então, é igual a massa de A vezes a aceleração. Professor, por que eu encontro a tração assim? Porque, gente, lá da segunda lei de Newton, F é igual a m vezes A. Como a tração é uma força, eu troquei F por T. Apenas isso. E é isso que está aqui, ó. Já olhando do bloco B, olha o que acontece. Eu tenho a força F, só que eu tenho no sentido contrário uma outra força T. Então, F menos T é igual a massa de B vezes a aceleração. Por que é que eu fico com F menos T? Pessoal, quando eu puxo a corda aplicando a força F, esse conjunto se movimentará no sentido da força F. Então, a força F é maior do que a força de tração. É por isso que o bloco e todo o conjunto se movimenta para a direita. E como é que eu encontro a resultante de forças que estão em sentidos contrários? Basta eu subtrair a maior força da menor. Ok? Então, isso aqui é como se fosse a força resultante igual a massa de B vezes a aceleração. O que vem a ser a força resultante? É a resultante desse conjunto de forças F e T. Na dinâmica, nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio que a gente chama de estático e o equilíbrio que a gente chama de dinâmico. O equilíbrio dinâmico a gente já aprendeu quando estudou o movimento retilíneo uniforme. A gente diz que quando um móvel está em movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio dinâmico. Isso porque a velocidade se mantém constante, ok? Também falamos em equilíbrio quando um corpo está em repouso, parado, né? A gente vai ver mais adiante no estudo da estática que um corpo está em equilíbrio estático quando a soma das forças atuantes sobre o corpo é nula. Dinamômetro. No dia a dia, no cotidiano, a gente tem o hábito de achar que a balança é a que mede força, é a que mede peso. Mas, na verdade, o que se mede na balança é a massa do corpo. A força ela é medida por dinamômetros. Como o peso também é uma força, o dinamômetro também mede o peso. E como é que o dinamômetro funciona? Adaptando um marcador de intensidade à deformação da mola que ele tem no interior, porque ele tem uma mola aqui interior, quando você coloca uma massa, a mola deforma. Então, se a gente adaptar um marcador aqui, ó, de intensidade aqui, ó, a gente vai ver o quanto a mola se deformou. E esse quanto a mola deformou nos mostra a variação da força aplicada por essa massa. A gente já viu que no sistema internacional a unidade de medida de força é o Newton, representado aqui pela letra N, ok? Mas nós temos uma outra medida de força que é muito menos utilizada, que não pertence ao sistema internacional, mas que é importante que a gente conheça. É o quilograma-força, representado por kgf. Pessoal, isso aqui não tem nada a ver com a massa, ok? Isso aqui é o quilograma-força, não é a unidade de massa, é a unidade de força. O mais importante aqui é saber que 1 kgf vale aproximadamente 9,8 newtons. E por que é importante saber disso? Porque a gente vai se deparar com alguns casos em que a gente precisa converter o quilograma-força para newton. Vamos ver agora algumas aplicações das leis de Newton. Vamos começar com um elevador em repouso.
Como o elevador está em repouso, a normal e a força-peso se anulam. Logo, a força resultante que atua sobre o indivíduo é nula. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho duas forças aqui atuando. O peso, voltado para o centro da Terra, aproximadamente, sempre para baixo, e a normal, aqui voltada para cima. Se o elevador está em repouso, é porque não há movimento nem para o sentido do peso e nem para o sentido da normal. Logo, como eu disse no slide anterior, que a resultante de forças de sentidos opostos é dada pela subtração da maior força pela menor, se eu fizer o peso menos a normal, vai dar zero. Ou seja, essas duas forças se anulam e é por isso que o elevador está em repouso. Com isso, eu posso afirmar com certeza que a normal é igual ao peso. Elevadores em movimento vertical. Vamos lá. Agora o elevador está subindo ou descendo em movimento uniforme. Pessoal, quando um objeto, quando um móvel, uma partícula está em movimento uniforme, significa que sua velocidade é constante. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que sua aceleração é nula, porque a aceleração é que faz a velocidade variar. Se a velocidade não varia, é porque a aceleração é nula. Como a aceleração é nula, a resultante das forças que atuam sobre o indivíduo também é nula. A gente tem dois tipos de equilíbrio, como eu disse em um slide aí anterior. É o equilíbrio dinâmico, que é exatamente esse que nós estamos falando, o móvel se movimentando em movimento uniforme, e o equilíbrio estático, que foi o que nós falamos no slide anterior, exatamente quando o elevador está parado, ok? Nos dois casos, a normal é igual ao peso. Vamos entender por quê? Se você estiver dentro de um elevador, subindo ou descendo em movimento uniforme, e não tiver qualquer possibilidade de visualizar o que está acontecendo do lado de fora, você terá a sensação de que está parado, apesar do elevador estar em movimento. Agora, se o elevador está subindo ou descendo em movimento acelerado, aí a coisa muda totalmente de figura. Aqui, no nosso terceiro caso, vamos considerar que o elevador está subindo com o movimento acelerado. Bom, se ele está subindo com o movimento acelerado, significa que a força maior é para o sentido da normal, tá certo? É exatamente no mesmo sentido da aceleração. E como é que eu acho a força resultante de duas forças que estão em sentidos opostos, N e P, fazendo uma, a maior, menos a menor, menos a outra. Professor, por que N é maior? Pessoal, a aceleração está acontecendo para cima, no sentido da normal. O movimento é acelerado, então a velocidade aumenta no sentido da aceleração, logo a força normal é maior do que a força peso, ok? Como isso aqui eu posso chamar de força resultante, atendendo à segunda lei de Newton, isso será a massa vezes a aceleração. É o que está escrito aqui, ó, N menos P é igual a massa vezes a aceleração. Bom, se eu passar o menos P para cá, ó, vai ficar N é igual a P mais a massa vezes a aceleração. Mas o que é P mesmo? O peso? O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, mais m vezes a. Bom, observe que o m é comum aos dois termos, então eu posso colocá-lo em evidência. Então eu ficarei com m, a normal, é igual. Se eu tirar o m daqui, sobra g. Aqui o m em evidência, tirei ele daqui, sobrou g. Tá aqui. Mas, se eu tirar o m daqui, que está em evidência, sobrou o a. Então a força normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, mais a aceleração do elevador. Agora vamos falar do elevador descendo em movimento acelerado. Nesse caso, a força normal é menor que a força peso. Então teremos, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai ver três casos do elevador descendo em movimento acelerado. Esse é apenas o primeiro, quando a aceleração do elevador for menor que a aceleração da gravidade, ok? O que acontece aqui, ó, como o movimento é para baixo, tá certo? A aceleração acontece nesse sentido da força-peso, a força-peso é maior do que a normal. É por isso que o elevador se movimenta para baixo, tá certo? E como é que eu faço para encontrar a força resultante entre duas forças que estão em sentidos contrários? É a maior menos a menor. E a força resultante, eu sei que é a massa vezes a aceleração. Ora, se isso aqui é a força resultante e isso também, essas coisas são iguais, tá certo? E é isso que está escrito aqui, ó.
Eu sei também que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu posso passar a normal para cá, olha, negativa, vem para cá positivo, isso aqui é positivo, para lá negativo. Colocando a massa em evidência, eu vou ter que a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade menos a aceleração do elevador. Ainda falando sobre o elevador descendo em movimento acelerado, no slide anterior, a gente viu que quando a aceleração é menor do que a aceleração da gravidade, a aceleração do elevador, o peso é maior que a normal. Então, como o peso é maior, como é que eu acho a força resultante de forças que atuam em sentidos opostos? A maior menos a menor, ok? Isso no slide anterior. Mas nós temos aqui ainda duas outras situações com o elevador descendo em movimento acelerado. A primeira delas é quando a aceleração do elevador for igual à aceleração da gravidade. O que vai acontecer com o indivíduo dentro do elevador? Ele vai ter a sensação de estar flutuando, porque os seus pés não comprimirão o fundo, o piso do elevador, porque a normal se anulará, sendo igual a zero. É a sensação que o astronauta tem quando está no espaço. Na verdade, quando a gente fala de peso zero e gravidade zero, a gente está falando apenas de uma sensação que os astronautas têm. Na verdade, peso zero não existe. O que está acontecendo é que a aceleração do astronauta é a mesma aceleração da gravidade. E isso dá a ele a impressão de que ele está livre da força-peso. Por fim, pode ocorrer da aceleração do elevador ser maior que a aceleração da gravidade. Quando isso acontece, o indivíduo que está dentro do elevador tem a sensação de estar sendo deixado para trás pelo elevador. Em outras palavras, o teto do elevador funciona como se fosse o piso. A pessoa praticamente fica colado ao teto do elevador e é o teto do elevador que empurra a pessoa para baixo, fazendo com que a normal fique no mesmo sentido da força-peso. E como é que a gente acha a força resultante de forças que estão no mesmo sentido? Somando as forças. Então, N mais P será a força resultante. Como a força resultante é a massa vezes a aceleração, essas coisas são iguais. E é isso que está aqui. Passando aqui, ó, o peso para cá, o peso é menos a massa vezes a aceleração da gravidade, e colocando o m em evidência, eu terei que a normal é igual a massa vezes a aceleração do elevador menos a aceleração da gravidade. Agora, para a gente finalizar, o elevador subindo em movimento retardado. Pessoal, é como se a gente estivesse subindo dentro do elevador e ele começasse a parar para que a gente desça no andar pretendido, né? Então o elevador está subindo, mas está freando para poder parar. Então o elevador aqui, ó, subindo, ok? Mas a aceleração apontando no sentido contrário, porque na verdade ele está perdendo velocidade e não aumentando a sua velocidade. Trata-se então do movimento retardado, ok? Bom, nesse caso a força-peso é maior. Observe que quando isso acontece, a gente tem a sensação de que a gente está pressionando o piso do elevador com mais força. Isso porque a força-peso aumenta. Então, mais uma vez, a força resultante de forças de sentidos opostos é a maior força menos a menor, ok? Como a força resultante é a massa vezes a aceleração, segundo a segunda lei de Newton, essas coisas aqui, ó, são iguais. É isso que está escrito aqui. Então, mais uma vez, passando para lá a normal e passando para cá a massa vezes a aceleração, eu terei que a força normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade menos a aceleração do elevador. Para finalizarmos essa primeira parte introdutória sobre as leis de Newton e algumas de suas aplicações, parte introdutória porque nós veremos muito ainda as leis de Newton em várias outras de suas aplicações, vamos falar de um indivíduo sobre uma balança. Imaginemos um indivíduo dentro de um elevador sobre uma balança de molas. Nesse caso, ele exerce sobre a balança uma força N, e é esse valor que a balança indicará. Então, em todos os outros exemplos que nós vimos, se a gente colocar uma balança dentro do elevador e botar a pessoa em cima dela, o visor da balança vai marcar exatamente o valor da força normal. Tudo bem? Então, em todos os casos, quando eu olhar na balança, o que vai estar sendo marcado é o valor da força normal.
Em outras palavras, em cada uma das situações descritas para o movimento do elevador anteriormente, a balança indicará sempre o valor da normal. Então, quando olharmos lá na balança, ela vai estar marcando exatamente o valor da normal, o que eu disse exatamente anteriormente. Assim, costumamos dizer que N é a intensidade do peso aparente. É claro, né? Porque o visor está mostrando apenas aparentemente o que seria o peso da pessoa. Na próxima aula, introduziremos algumas aplicações das leis de Newton, começando pelo estudo das polias. Um grande abraço a todos e até a próxima!